Cada novo começo é uma oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, explorar caminhos ainda não trilhados e abrir portas que antes estavam fechadas. Cada escolha que você faz hoje te aproxima do futuro que você sonha para você e para quem você ama. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para esse novo começo. Com o inglês #1, seu futuro dá o start. O que você está esperando? Inscreva-se agora! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Pramina Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Câmara Municipal de Pará de Minas. Sua vida passa por aqui. A escola do seu filho, o posto de saúde e as ruas do bairro, a segurança e os serviços essenciais. Tudo isso passa pela Câmara. Aqui projetos são votados, problemas do município são discutidos e decisões importantes são tomadas. Tudo para garantir o crescimento do município e a qualidade de vida da população. E você tem um papel muito importante. Acompanhe, dê sua opinião, participe. Câmara Municipal de Pará de Minas. Vamos juntos fazer uma Pará de Minas cada vez melhor para todos. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro.
Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação do sistema prisional no país e os principais tipos de crimes que são cometidos diariamente aqui no nosso território. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui alguns dados que embasam aí a nossa pesquisa e a nossa entrevista de hoje. De acordo com dados mais recentes do governo federal, do fim do ano passado, de 2024, os presos em regime fechado somam 360.430, dos quais 346.225 são homens e 14.205 são mulheres. Os presos em regime semiaberto totalizam 112.980. Já as mulheres somam 4.761 presas e os homens 108.219. Já os presos no sistema aberto chegam a 4.774, dos quais 4.372 são homens e 402 mulheres. Bom, e para falar sobre esse assunto hoje, nós recebemos aqui o advogado especialista em direito penal, Vitor Costa. Bom, Vitor, obrigado pela sua presença aqui no Observações hoje para falar sobre esse cenário atual que a gente está vivendo, onde a gente percebe aí uma crescente no número de unidades prisionais no nosso país e que não estão sendo suficientes para abranger todos os presos hoje do nosso país. Então, como que você avalia hoje esse cenário atual? Henrique, primeiramente gostaria de te agradecer pelo convite, por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer e... Bom, a minha opinião, eu acredito que talvez esse cenário advém de sucessões de erros. Não sei te dizer se talvez o sistema ou do governo, quais são esses erros, mas eu acredito que talvez pela falta de educação, pela falta do investimento ali que tem na segurança pública, tudo isso contribui para que a criminalidade ela não cesse, para que a criminalidade ela continue existindo e eu acredito que para que seja pelo menos minimizado isso, a gente deveria investir mais em educação, mais no setor da segurança pública. São esses fatores que ajudam, que auxiliam para que tudo isso diminua, para que essas coisas parem de acontecer, para que os jovens, as pessoas, elas olhem para o crime e não veem aquilo ali como uma porta de entrada para alguma coisa boa, vamos dizer assim. Bom, Vitor, e você que atua diretamente com o direito penal, hoje claro, que a gente, cada situação, cada estado tem a sua realidade, mas no geral hoje, quais são os principais tipos de crimes que são registrados hoje aqui no nosso país? E a gente percebe sempre que ou está ligado com homicídio ou então com tráfico de drogas, eles continuam liderando o ranking? Então, Henrique, a verdade é que o tráfico de drogas, ele lidera sim o ranking dos crimes. E todos os crimes que advém ali, que estão, vamos dizer assim, no topo, advém do tráfico, porque muitos estão conexos com ele. Crime de homicídio, às vezes é por uma guerra no tráfico, então tem muito crime de homicídio ligado com o tráfico de drogas. Às vezes o cara usa entorpecente, chega em casa e agride a esposa, os filhos, então vende uma lesão corporal. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que o tráfico de drogas, ele está sim entre os crimes mais cometidos no nosso país e o tráfico, ele deixa com que vários outros aconteçam ao seu redor, visto que ele tem uma atração para o crime de homicídio, para os crimes de lesão corporal, enfim, alguns conexos ali que têm relação direta com o tráfico. Agora, a gente percebe também, Vitor, que esse crescimento no número de crimes no nosso país vai muito também porque se aumentaram também as formas de se denunciar os crimes, porque a gente fala quando tem crescimento, a gente também tem que olhar um lado positivo nisso, que é o número de denúncias. Então, as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, estão tendo mais coragem também de mostrar que aquilo ali está errado, mas automaticamente o nosso sistema não está preparado para absorver tanta coisa errada assim, Então, Henrique, a verdade é que as pessoas sim, elas devem, a verdade é que elas não devem ser omissas e denunciar aquilo que ela está vendo de errado, mas também sempre deve ter um cuidado para não querer se envolver demais e fazer justiça com as próprias mãos. Eu vejo que deve ter esse cuidado. Agora, Vitor, a gente vê que a cada dia o sistema prisional ele está ficando sobrecarregado. Recentemente, o governo de Minas, por meio aí do Romeu Zema, o nosso governador, afirmou que serão abertas mais de 26 unidades prisionais aqui no nosso estado, nos próximos anos. Isso mostra também que hoje as unidades do estado não estão suportando mais
receber tantas pessoas privadas de liberdade. Você hoje que atua literalmente ali com esse público, né? Com quem hoje está privado de liberdade, quem vive dentro de uma unidade prisional, eu queria que você comentasse para a gente como que é a realidade dentro de uma unidade prisional e como que você vê essa expansão no número de presídios aqui no nosso estado. Isso é benéfico? Isso é maléfico? Isso pode trazer mais violência? Então, Henrique, eu acredito que, e isso é uma opinião minha, que existem duas vertentes. Você analisar, está construindo mais presídios, então vai ter a opção de realocar os presos. Ok, isso é legal porque dá mais uma dignidade para eles. Logo, você tem que pensar também que se estão fazendo mais presídios é porque a criminalidade vem crescendo. Então existem essas duas linhas de pensamento. A situação dos presos, na maioria das vezes, é precária. E a gente chega nos presídios, no nosso trabalho, a gente faz visitas, atendimentos, e a gente vê que há situações ali que são, assim, desumanas. Então, acredito que isso deveria ser uma coisa a se trabalhar para tentar dar mais dignidade para esses, porque estão reclusos de liberdade, cometeram um crime, sim, e eles estão pagando por isso. Então, eu acredito que talvez os presídios eles devam dar mais um suporte, mais atenção, não só para as pessoas que estão presas, mas para os familiares que vão lá visitar, para as pessoas que estão ligadas com os detentos. Até porque essas más condições muitas vezes pioram o quadro das pessoas, né? Às vezes a pessoa entra de um jeito e sai de outro, ou seja, totalmente revoltada com a vida, porque lá dentro passou, como diz, o pão que o diabo amassou. Né? Sim, exatamente. Às vezes as pessoas elas não têm um suporte, vão presos, a família não liga mais, os amigos deixam para lá e aí a pessoa já está reclusa, ela já está em um lugar assim cheio de outras pessoas que também estão com ódio ali, com raiva. Então a tendência é ela sair dali revoltada às vezes com o mundo, com o que está acontecendo. Então isso é uma realidade triste. Agora, por falar em realidade, hoje quando você entra numa unidade prisional, quais são os relatos? Eu estou perguntando isso porque a gente não tem contato com essas pessoas. Qual que é a realidade dos presos hoje? Por exemplo, a gente, algum tempo atrás, tinha notícias aí, por exemplo, de comidas azedas na hora do almoço, falta ali de acesso da família, a família tendo bastante dificuldade para acessar, né, ao privado de liberdade. Então, qual que é a realidade hoje, principalmente, às vezes, dos seus clientes que chegam ali para você e falam, Vitor, me ajuda, eu não sei como é que eu faço aqui dentro. Às vezes é a primeira vez a pessoa ali dentro, então acaba também que se leva um susto muito grande. Então, comenta pra gente como que é isso. Olha, Henrique, eu tenho cliente em Itaúna, tenho cliente em Pará de Minas, Formiga, e eu sempre, todo mês eu procuro fazer uma visita com eles, um atendimento para a gente conversar, para saber se estão se alimentando, para saber se está chegando as coisas tudo certinho. E todos, assim, olha, o básico chega, mas aquele básico é um pãozinho, na maioria das vezes eles falam, cara, eu recebo aqui de manhã um pão seco com um café e pronto, no almoço, às vezes tem dia que não almoça, mas enfim. Isso varia, tá? De presídio, unidade prisional para unidade prisional. Eu não estou aqui dizendo que todas são do mesmo jeito, mas existem algumas que às vezes entregam o que o preso necessita, né, da dignidade. Às vezes eles entregam alguma coisa relativamente necessária, e a gente vê relatos de outras unidades prisionais que assim são totalmente precárias mesmo, talvez o básico do básico nem isso. Agora, muitas pessoas devem estar nos assistindo e falam assim, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser para sofrer, para humilhar, porque, né, a gente sabe que a justiça brasileira, apesar de soltar bastante os presos aí, eles ficarem pouco tempo, dependendo do crime que cometeu, mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que a dignidade humana, ela é inerente ao ser humano, ou seja, independentemente do que a pessoa fez, ela tem a dignidade dela também, segundo os direitos humanos. Então, como que você percebe também essa situação? Porque a gente vive num país hoje que se fala muito e se faz pouco, no sentido assim de garantia dos direitos humanos. Então, como que você percebe isso na prática, no dia a dia? Henrique, eu costumo dizer isso nos júris que eu faço,
que uma das virtudes que a gente tem e uma das formas que a gente tem de ser uma pessoa melhor é por meio da empatia. Então, às vezes o cara cometeu um crime, ele tem que pagar, e às vezes ele está lá pagando mesmo, mas a gente deve sempre se colocar no lugar do outro, porque eu tinha um professor, até aqui de Itaúna, que ele dizia, olha, sempre quando vocês pegarem um caso, analisem o que, quando e onde, façam essas 3 perguntas, para saber o porquê que o cara cometeu aquilo, quando que ele cometeu, onde, qual foram os motivos, e assim, às vezes pode ser um familiar nosso que está ali naquela situação, pode ser um ente querido, alguma pessoa que a gente gosta, e às vezes ela cometeu aquele delito naquele momento por N motivos. Então a gente deve sempre se perguntar, mas a pessoa está lá cumprindo, ela tem que cumprir, ela tem que passar por isso mesmo. Não, então eu acredito que a gente se colocar no lugar da pessoa, sempre querer saber o porquê do motivo. Mas tem pessoas que merecem aquilo ali mesmo. Olha, elas merecem ter pelo menos um mínimo. O mínimo, eu acredito, da dignidade, você receber ali, fazer as 3, 4 refeições por dia, você ter um lugar para você dormir. Eu acredito que o básico, ele, independente do crime da pessoa, ele é necessário, ele é necessário, sim. Agora, na sua opinião, você disse aí agora há pouco em relação ao que tem contribuído para o crescimento, né, da criminalidade. A gente percebe também que as pessoas hoje em dia, elas acabam entrando na criminalidade até mesmo por situações de, às vezes, onde ela mora, da família. Então, às vezes, ela veio condicionada daquilo. Então, a criminalidade hoje, ela, pelo que você percebe no dia a dia, a pessoa realmente optou por fazer um crime ou ela foi condicionada a passar por aquilo ali? Henrique, a gente estuda no processo penal e eu posso te dizer que vamos continuar estudando por anos e anos e a gente nunca vai conseguir definir ao certo a mente do ser humano. Existem pessoas que vêm ali de um sistema, de uma família, às vezes, com déficit, né, com precário, com histórico, às vezes as pessoas não têm condição de acesso à informação, à educação, não tem o básico, então elas crescem naquele meio ali e veem o crime como uma oportunidade de vida. Então, às vezes ela ingressa nesse mundo achando, e principalmente os jovens, achando que ali vai obter uma vantagem econômica melhor do que tem da família. Então, muitas das vezes é o que acontece. Mas te dizer ao certo que todos são assim, não, porque tem aquelas pessoas que têm uma mente voltada para a criminalidade, tem pessoas que vêm de famílias desestruturadas. Eu acredito que não tem uma resposta concreta por que a pessoa comete crime. É multifatorial. Exato. Ok, Vitor, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Até já. Se o seu filho tem entre 3 e 16 anos e gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, nos esforçamos para moldar os futuros talentos, que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Com uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube, proporcionamos um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você procura por uma escola de futebol para o seu filho, que realmente nutre talento e ensina valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, na Rua Doutor Cândido, número 8, na quadra Olé, bem no centro de Pará de Minas. WhatsApp 37991236642. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
A Super Construtor está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Câmara Municipal de Pará de Minas. Sua vida passa por aqui. A escola do seu filho, o posto de saúde e as ruas do bairro, a segurança e os serviços essenciais, tudo isso passa pela Câmara. Aqui projetos são votados, problemas do município são discutidos e decisões importantes são tomadas. Tudo para garantir o crescimento do município e a qualidade de vida da população. E você tem um papel muito importante. Acompanhe, dê sua opinião, participe. Câmara Municipal de Pará de Minas. Vamos juntos fazer uma Pará de Minas cada vez melhor para todos. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre a situação penal do nosso país e também os crimes mais cometidos no Brasil. Bom, Vitor, a gente vai falar agora sobre a questão da condenação dos crimes. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como que acontece a questão de processos, o que é levado em consideração para a justiça para tipificar um caso e também para dar aquele tanto de anos de penas ali. Então, você como advogado também está aí, né, participando de vários processos. Explica para a gente, né, como que é o parâmetro considerado para a justiça, primeiro, para tipificar um crime e segundo, para condenar. Olha, Henrique, no processo penal brasileiro existem as fases processuais.
Primeiro momento, existe a fase inquisitorial, que é aquela fase onde a Polícia Civil ela faz a investigação de um crime. A Polícia Civil ela investiga, por meio ali do delegado, com os investigadores, e chegam a uma conclusão. Depois que eles chegam a uma conclusão, o delegado de polícia ele faz um relatório e encaminha esse relatório para o Ministério Público. Após o Ministério Público receber esse relatório que vem da Polícia Civil, o promotor de justiça ele analisa se precisa de alguma coisa, ele analisa se precisa de ser acrescentada alguma coisa, enfim. Ele tem o poder para levar esse processo à justiça. Então, o Ministério Público, por meio do promotor de justiça, leva esse processo ao judiciário. A partir desse momento, existe a instrução processual, que é o que a gente diz. E ali, a pessoa ela vai ser citada para responder um processo, ela tem os prazos para ela responder esse processo. Depois que ela apresenta a gente chama de resposta à acusação, que é uma resposta para a justiça, para informar a sua defesa à justiça, é designada uma audiência de instrução e julgamento, que a gente diz, e depois dessa audiência de instrução e julgamento, as partes têm, tanto o Ministério Público tem os 15 dias lá para ele poder apresentar suas alegações finais, para o Ministério Público dizer, olha, eu quero que essa pessoa seja condenada, eu quero que essa pessoa seja absolvida, e logo depois abre-se vista o prazo para a defesa também fazer as suas alegações finais e dizer por que aquela pessoa deve ser absolvida ou até condenada, enfim. E depois o juiz tem um prazo também para oferecer uma decisão, uma sentença. Agora, Vitor, em tribunais de júri, né, a gente tem percebido aí que ao longo dos anos foram vários, né, e quando tem algum tribunal do júri, até a imprensa fica de olho, as pessoas querem saber o que está acontecendo ali. Como que é a dinâmica, né? Quando que se passa, a partir do momento que sai do aspecto jurídico, vamos chamar a população para poder julgar aquilo ali, porque não cabe a nós mais decidir isso, vai definir agora para o público. Como que é a definição disso? Então, o tribunal do júri, pela legislação brasileira, ele julga crimes cometidos contra a vida e os conexos. O que é isso, Vitor? Olha, vai ao tribunal do júri, ao tribunal popular, aquela pessoa que cometeu um homicídio ou um homicídio tentado. E aí, logo depois do homicídio consumado ou tentado, julga-se também os conexos. Como assim? Às vezes a pessoa tentou matar outra pessoa por guerra no tráfico. Aí já julga ali a tentativa de homicídio se essa pessoa estava envolvida com o tráfico de drogas. Então, hoje, no nosso país, o crime que vai ao tribunal do júri, ao tribunal popular, para 7 pessoas do povo julgarem, são crimes contra a vida. Homicídio tentado ou consumado. Agora, como que hoje a justiça, ela pune quem pratica algum tipo de crime no país? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas a justiça, a pessoa que fez tudo quanto há de ruim e a justiça foi lá e liberou. Qual que é o critério, então, para eu liberar um habeas corpus, que é aquela liberação da pessoa ali, para a pessoa cumprir a pena em regime aberto, para ela estar em liberdade antes de ser julgada? Como é que é tudo isso aí definido pela Justiça? O Código de Processo Penal, Henrique, salvo engano, o artigo 319, ele tem as condições que a pessoa ela pode, talvez, responder o crime em liberdade. As pessoas falam, mas o fulano cometeu um crime e agora está podendo responder solto, está em liberdade. Por quê? Porque talvez ele preencheu os requisitos que estão previstos na lei, nesse artigo. O que são isso? A gente chama de medidas cautelares. A pessoa ela comete um crime aqui hoje, mas ganha um habeas corpus. Por quê? Às vezes o Tribunal de Justiça entendeu que essa pessoa ela pode responder o crime em liberdade, porque ela tem residência fixa, porque às vezes ela é primária, ela tem bons antecedentes. Então tudo isso leva em consideração lá no tribunal para conceder, você disse aí do habeas corpus, ou até mesmo a justiça de primeiro grau, para conceder uma liberdade provisória para essa pessoa responder o processo de liberdade. Não quer dizer que ela não está sendo, cometeu um crime aqui hoje, mas ela não foi presa. É porque a justiça entendeu que ela preenche os requisitos para obter as medidas cautelares para responder esse processo. E dentro dessas medidas cautelares, essa pessoa ela tem ali que fornecer o endereço fixo, contato telefônico, ela tem que ir lá no fórum, às vezes semestralmente, para informar, olha, estou aqui, está ok, estou respondendo o processo certinho. Então, e após uma
eventual condenação, aí trata-se de outra coisa. Aí se a pessoa ela foi condenada em regime aberto, semiaberto ou fechado, ela tem as condições que ela vai cumprir dentro desse regime. Bom, Vitor, e hoje o Brasil é o país que tem o maior número de advogados no mundo, né? A gente sabe que hoje em várias faculdades, aqui mesmo em Itaúna, né, em Pará de Minas também a gente tem o direito, que é muito forte. Então a gente tem um número de advogados muito grande no nosso país. E isso vai muito também pela burocracia que é a nossa justiça brasileira, né? Então como que você avalia hoje também tantos advogados para trabalhar com o mesmo sistema judiciário? Trata-se de um país imenso, né? O nosso país é enorme e existem diversas universidades hoje que oferecem um curso de direito. E muitas das vezes essas pessoas aí que constam como advogados nem atuam. Então não quer dizer que todas essas pessoas que estão no índice aí, elas são eventualmente advogadas. Mas ok, vamos partir do pressuposto que tem muitos advogados para trabalhar com um sistema só. Existe a justiça trabalhista, a justiça civil, criminal. Então, cada um segue ali a sua diretriz ou o ramo que melhor se encaixa. Então, na minha opinião, e eu acredito que isso seja uma opinião pessoal, existe sim espaço para todo mundo, existe espaço para os jovens advogados, para os advogados já consolidados, porque tem muito advogado, mas existe uma demanda para todos em cada setor e aquela pessoa que ela é boa no que faz, não falta oportunidade para ela. Mas no caso a gente também imagina que seja devido também à burocracia da justiça brasileira, né? Porque em alguns momentos você tem que ser advogado numa área ou aí tem que optar por outra área ali, principalmente os clientes, tem que buscar um outro advogado porque aquele ali já não trabalha mais com aquele assunto, por exemplo, direito previdenciário, direito penal, direito criminal. Então assim, é um leque muito grande também, que a gente às vezes não vê isso nos outros países também. Sim, Henrique, a verdade é que, como eu disse antes, cada advogado ele toma um rumo, ele vai para uma área que ele acredite ser mais compatível com o seu meio de vida. Em relação ao judiciário, eu nunca fui um crítico do judiciário, eu acredito que na medida do que eles têm, do que eles podem, eles oferecem um sistema para que todos possam trabalhar de uma forma digna. Então, você nunca vai me ver eu criticando o judiciário, porque eu acredito que muitas das vezes também é a falta do advogado de ter mais empenho. Lógico, às vezes você encontra com servidores que não estão tão empenhados, mas às vezes é muita falta do advogado de cobrar, de ligar. Eu fico brincando com o pessoal que trabalha lá no meu escritório, que o advogado ele tem que ser chato, no bom sentido, mas chato de cobrar, de buscar, de defender o seu cliente, de buscar o resultado para o seu cliente, mas acima de tudo ele tem que ser aquele cara educado, tem que ser aquele cara que busca, que cobra do judiciário, mas que cobra com cautela, com educação, com bom senso. Agora, isso também que eu ia te perguntar, como que está hoje a relação advogado e justiça, né? Porque a gente ouve bastante, a justiça é morosa, os processos demoram e tudo mais, mas depois da pandemia a gente viu que houve até uma celeridade nisso, principalmente por conta do uso ali. Hoje muitas audiências são feitas via internet, videoconferência, não tem mais aquela necessidade de se marcar uma audiência, as pessoas irem presencialmente, claro que ainda tem, mas a maioria hoje são processos aí virtuais. Então como que foi também essa celeridade que a justiça tomou nos últimos anos para vocês? Como eu te disse, eu nunca fui, não acredito ser um crítico do sistema judiciário, eu acredito que existe sim uma celeridade para os profissionais que estão empenhados, que estão dedicados. O fato das audiências por meio do sistema de videoconferência, minha opinião, eu não gosto, porque eu adoro ir lá no fórum, sentar com o pessoal, trocar uma ideia, mas obviamente, ele te dá um conforto, porque você pode falar, eu faço audiências lá no meu escritório em Piuí, eu faço audiência aqui em Itaúna, eu faço audiência em Pará de Minas, sem precisar vir aqui. Então, isso gera uma economia processual, não só para o sistema judiciário, mas obviamente também para o seu cliente. Agora, outra questão também, Vitor, que a gente percebe, voltando agora em falar do Tribunal do Júri, a gente vê que muitas pessoas são intimadas a ir no Tribunal do Júri e comentar os assuntos lá. Então,
opinar se a pessoa é culpada ou se ela é inocente. Como que acontece essa questão, né? Por exemplo, se hoje eu for chamado para um tribunal do júri, tem como eu não querer comparecer? Como é que funciona isso? A escolha até mesmo das pessoas que vão julgar, porque a gente está falando de uma vida que pode às vezes passar ali 20 anos presas dentro de uma penitenciária. Sim, olha, funciona da seguinte forma: as pessoas que têm interesse em participar, elas vão até o fórum, dão ali o seu nome e aí passa por uma avaliação da justiça. Olha, aquela pessoa tem antecedentes criminais, aquela pessoa é uma pessoa bem vista pela sociedade, é uma pessoa de boa índole, frente à sociedade. Ok, então ela está apta a poder representar a sociedade, então ela é convidada a participar. Logo, há um sorteio onde seleciona-se 25 jurados e aí depois faz um sorteio para saber quem serão os 15. Porque no tribunal do júri abre-se uma sessão com 15 pessoas. Depois, preenchidas essas 15 pessoas, aí faz o sorteio para saber quem serão as 7 pessoas que vão ali julgar. Então, repito, a avaliação para chamar essas pessoas à justiça, para chamar essas pessoas para serem por um dia juiz, é a avaliação social desta pessoa frente à sociedade, né? É uma avaliação dessa pessoa de bons costumes, de valores, de honestidade frente a uma sociedade. Ok, Vitor, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Câmara Municipal de Pará de Minas. Sua vida passa por aqui. A escola do seu filho, o posto de saúde e as ruas do bairro, a segurança e os serviços essenciais. Tudo isso passa pela Câmara. Aqui projetos são votados, problemas do município são discutidos e decisões importantes são tomadas. Tudo para garantir o crescimento do município e a qualidade de vida da população. E você tem um papel muito importante. Acompanhe, dê sua opinião, participe. Câmara Municipal
Municipal de Pará de Minas. Vamos juntos fazer uma Pará de Minas cada vez melhor para todos. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre o sistema prisional do nosso país e, claro, sobre os principais crimes cometidos no Brasil. Bom, Vitor, agora a gente vai falar sobre soluções. A gente vem só falando de problema, né? Como diminuir a criminalidade, na sua opinião? É apostando aí na juventude? É colocando a educação mais em evidência? É acreditando mais na cultura boa e que vai somar para o indivíduo? O que você acha que vai melhorar o nosso país? Henrique, novamente, uma opinião pessoal minha, eu sempre bato nessa tecla, cara, que a melhor opção é você levar para as escolas ali uma boa educação, você tentar trazer a família para próximo da escola e introduzir ali eventos que possam mobilizar os jovens, porque eles são o nosso futuro. Então, levar uma educação de boa qualidade para dentro da casa dessas pessoas é uma das principais virtudes e uma das principais motivações para que os jovens eles não queiram pensar em seguir a vida do crime. E você disse em relação à cultura, dentro do que eu acredito, né, da educação, existe também os meios que as escolas fazem, esses programas, esses eventos, e acho válido, né? Então eu apostaria que seria isso, para uma melhoria, apostar na educação. Agora, quais políticas públicas, na sua opinião, e quando a gente fala de política pública, gente, porque automaticamente a gente depende do sistema governamental do país para melhorar a situação do nosso território. Quais políticas públicas hoje deveriam ser criadas ou melhor desenvolvidas para barrar a criminalidade, na sua opinião? Henrique, em relação às políticas públicas, eu acredito que as escolas em tempo integral seria uma boa opção, porque você vai além das matérias comuns que existem, você pode ali implementar à tarde, vamos fazer uma tarefa que vai reunir toda a galera. Uma disciplina diferente, uma disciplina para a gente conseguir falar sobre a prevenção do tráfico de drogas, a gente falar sobre cautelas aos jovens, enfim, eu acredito que seja por meio da educação e escola, eu falo sobre a escola integral, porque eu acredito que seja uma boa opção para o jovem, ele estar junto com a sociedade, com pessoas de bem, com professores, com o pessoal, eu vejo muito da Polícia Militar, que faz aquele programa, né, do PROERG. Eu acho que essas políticas públicas, essas virtudes que tem entre os órgãos é que são interessantes, porque você traz não só o jovem, mas traz a família dele para bater um papo e para instruir ele a não querer entrar no mundo do crime. Agora, Vitor, qual que tem sido hoje, né, você que está aí atuando diretamente nesse aspecto, o papel hoje da advocacia penal e da advocacia criminal na defesa e acusação de quem hoje comete algum tipo de crime? Porque o que a gente imagina, a gente que está de fora, é que é algo muito desafiador, né? Porque você a todo momento é julgado. Poxa, você vai defender bandido, você vai defender quem cometeu o crime, mas ao mesmo tempo também a pessoa tem o direito de defesa. Então, como que é lidar com isso tudo? Eu sempre costumo dizer, principalmente com os meus colegas, quando eles dizem, defensor de bandido, eu falo, olha, o bandido às vezes poderia ser uma pessoa da sua família, então pare de ficar julgando, criticando essa pessoa que cometeu um delito. E nós, Henrique, os advogados criminalistas, a gente não defende o ato, a gente não está ligado ali com o que a pessoa fez, com a atitude dela. Nós defendemos o que está na legislação, na lei, nós defendemos o direito da pessoa. Então, se é direito dela cumprir pena em regime semiaberto, a gente vai buscar por isso. Se é direito dela cumprir pena no regime aberto, nós vamos
correr atrás disso. Então, a gente, e aqui ressalto, nós não podemos ser confundidos, o advogado criminalista ele não pode ser confundido com o seu cliente. Nós não podemos ser confundidos com o nosso cliente, com o ato dele, com a atitude dele. O que a gente faz é dar àquela pessoa o direito que é dela. Bom, Vitor, e quem quiser saber mais informações, né, quiser conversar mais também sobre esse assunto, como que pode fazer para te acessar? Como que faz? Henrique, eu sou advogado criminal, meu escritório fica em Piuí, Minas Gerais, e hoje tenho atuado no Tribunal do Júri e em outras cidades do estado. Meu nome é Victor Costa, eu tenho o escritório Victor Costa Advogados em Piuí, e pode entrar lá no nosso Instagram, que é @VictorCostaAdvogados, e lá tem os meus contatos. Eu gostaria só de te agradecer aí pela oportunidade. Ok, Vitor, eu que agradeço. E antes da gente finalizar o nosso programa, suas considerações finais sobre essa questão que a gente comentou aqui hoje, né? Essas questões várias, né? Sobre a situação prisional hoje do nosso país. A verdade, Henrique, é que nós devemos sempre prezar por uma educação melhor, por construir uma sociedade melhor. As pessoas elas têm essa ilusão que o mundo do crime é legal. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que a gente parar de incentivar isso. E eu acredito que, uma opinião pessoal minha, é que por meio da educação sempre você vai conseguir estabilizar melhores as famílias e levar conhecimento para os jovens, para que eles tenham noção do que queiram fazer quando crescer, da profissão que eles queiram atuar. Então, eu sempre vou bater nessa tecla, que a educação ela é o começo para que toda uma política social seja bem sucedida. Ok, então, Vitor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre que achar necessário, e as portas de observações estão sempre abertas. Cara, te agradeço muito. Tá certo, bom, fica aqui uma reflexão, né? O governo do estado está querendo abrir aí 26 unidades prisionais, mas eu te faço um desafio, você que está nos assistindo. Desde o início do nosso governo, há 6 anos, o tanto de escolas que foram fechadas só aqui no centro-oeste de Minas. Então fica aí a reflexão, se abrindo 26 unidades prisionais e se fechando tantas escolas, será que a gente está perdendo os nossos jovens para quem? Bom, e o Observações de hoje vai ficando por aqui. Você tem aí sugestão de pauta? Mande no nosso e-mail, programaobs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a gente no nosso WhatsApp, no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!